Boa noite, meus amigos, minhas amigas, muito boa noite a todos vocês. Sejam bem-vindos a mais um culto do Evangelho no Lar. Hoje é dia 20 de julho de 2025 e estamos reunidos aqui mais uma vez para nos aproximarmos dos ensinamentos deixados por Jesus, acolher em nossas casas esse pensamento amoroso do Mestre, com a presença de tantos espíritos amigos que vem ter conosco nesse momento, nos trazendo novas energias, novas forças, amparando o nosso coração, trazendo aquela resposta muitas vezes para os dilemas que a gente tem enfrentado, protegendo também o nosso lar de energias deletérias. É uma alegria podermos estar reunidos aqui mais uma vez nesse momento, que é um momento de luz, é um momento de conexão. Hoje estamos fazendo a gravação antecipada do Evangelho, pois é o dia do meu aniversário, né? Hoje, 20 de julho, completo 34 anos. E pelo horário eu gostaria de estar em casa com a família, então eu estou gravando antes para que vocês tenham a reflexão, que eu irei assistir depois também, talvez até na hora a gente consiga, para manter essa conexão, porque o nosso compromisso com Jesus, né? Então tem que seguir adiante, embora as nossas questões humanas aqui. Então deixando aí para vocês essa reflexão, esse momento que deve manter a regularidade de nossas reflexões do Evangelho todo domingo, ok? Vamos então avançar para a temática. Deixa eu cumprimentar todos indiscriminadamente, né? Que todos estejam amparados. Boa noite a todos. Espero que todos estejam bem nessa noite. Todos que cumprimentaram aí pelo chat. Que Jesus abençoe vocês. Que possamos estar unidos nessa noite mais uma vez. Os que pediram preces de orações possam colocar, né, no pensamento de vocês quando eu fizer aqui a oração de início, para que essa ajuda chegue às pessoas que vocês designam, peçam, para que os espíritos escutem essa necessidade e possam levar esse auxílio, que vai com a nossa força e com a força de tantos que se somam à nossa. E que possamos também receber essa ajuda, né, em nossas casas, colocando sempre a água para ser fluidificada, por meio da qual recebemos energias do plano espiritual, né, para a sustentação de nossas forças. E assim vamos caminhando, ok? Hoje a reflexão é uma mensagem intitulada Diante da Justiça, o versículo 19, deixa eu achar ele aqui. Estamos no capítulo 5 de Mateus, né? Então, versículo 20, né? Quando disse assim Jesus: Por isso vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Muito interessante essa fala de Jesus, que vai ser objeto de nossa reflexão hoje, talvez no próximo domingo. Ainda são 3 mensagens, vamos ver aqui quantas vamos tratar dessa questão. Hoje a primeira é intitulada Diante da Justiça, ok? Vamos então ajustar-se aí para podermos fazer a nossa oração. Colocar então a Ave Maria para a gente fazer a nossa prece. Depois seguimos com a leitura e reflexão da mensagem. Então vamos elevar o pensamento nesse momento, pedindo a presença do Mestre Jesus, pedindo a orientação desse amor incondicional que mantém toda a vida na Terra,
que permitiu que retornássemos aqui em nova encarnação, que nos deu tantos esforços de luz, de assistência, de amparo em nossos caminhos, que possamos sentir a presença dessa força que Jesus representa na Terra, a nos lembrar de que o bem vencerá, de que a lei divina prevalece sempre, de que vale a pena servir, amar, se doar, vale a pena viver na Terra e fazer algo de bom, mesmo que por hora nos custe algo aqui. O bem tem um valor muito maior do que qualquer preço da matéria, que possamos ter essa compreensão, sentir com as forças do coração, que fazem vibrar a fé sublime que nos conecta ao plano divino. Amado Mestre, abençoa a cada um de nós nessa noite, acolha as nossas energias, para que possamos estar abertos à reflexão da mensagem. Pedimos que envie luz, proteção, guarda em favor de nossos lares, de nossa família, para que ali haja a defesa da luz, haja um ambiente protegido, em que possamos ter paz, harmonia, cultivar as melhores relações para a vida. Permita a presença dos espíritos amigos, Senhor, aos nossos lados, que possam nos trazer as melhores forças de fé, de esperança, de coragem, do plano maior, amparando as nossas energias, que possamos senti-los também junto de nós, para que o coração não sinta-se só. Há tanto amor no universo, que possamos senti-lo nesse momento. Que Jesus seja conosco. Que assim seja. Ok, meus amigos. Então vamos para a reflexão da mensagem, a leitura Diante da Justiça, reflexão de Emmanuel, do capítulo 5, versículo 20 do Evangelho de Mateus. A fala de Jesus, que está no capítulo 20, diz assim: Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Vai comentar Emmanuel. Escribas e fariseus assumiam atitudes na pauta da lei antiga. Olho por olho, dente por dente. Atacados, devolviam insulto. Perseguidos, revidavam cruéis. Com Jesus, porém, a justiça fez-se a virtude de conferir a cada qual o que lhe compete, segundo a melhor consciência. Ele mesmo começou por aplicá-la a si próprio. Enredado nas trevas pela imprudência de Judas, não endossa condenação ou desforço. Abençoa-o e segue adiante, na certeza de que o amigo inconstante já carregava consigo mesmo infortúnio suficiente para chorar. Ainda assim, porque o Mestre nos haja ensinado o amor sem lindes, isso não significa que os discípulos do Evangelho devam caminhar sem justiça na esfera das próprias lutas. Apenas é forçoso considerar que, no padrão de Jesus, a justiça não agrava os problemas do devedor, reconhecendo-lhe, ao invés disso, as necessidades que o recomendam à compaixão, sem furtar-lhe as possibilidades de reajuste. Se ofensas, pois, caírem-te na alma, compadece-te do agressor e prossegue à frente, dando ao mundo e à vida o melhor que possas. Aos que tombam na estrada, basta o ferimento da queda, e aos que fazem o mal, chega o fogo do remorso, a comburir-lhes o coração. Ok.
E meus amigos. Bom, nós temos então essa fala de Jesus que assume uma profundidade muito grande, né? Para nós que estamos aqui na encarnação, para entendermos a vida de um ponto de vista mais ampliado, mais cósmico, não é? De termos um sentido realmente mais profundo do que nos cabe experienciar aqui e do peso de nossas ações. Vejamos a estrutura da fala de Jesus. A temática aqui é sobre a questão da justiça, não é? Que é um elemento da lei divina, que está em nossos corações. Todos nós temos algum desenvolvimento do senso de justiça, de modo imperfeito, mas temos. Veja, e é nisso que Jesus vai tratar, para entendermos aqui o alcance da sua fala. Ele vai dizer: se a vossa justiça, isto é, aquela que você aplica na sua vida e na vida das pessoas que cruzam seus caminhos, essa, a nossa, a forma como a vivemos, se ela não exceder a justiça dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Percebam, meus amigos, até a dureza da fala de Jesus. E como Jesus era corajoso, né? Corajoso porque estamos diante de uma sociedade muito religiosa, cujos hábitos sociais, a vida comunitária, era toda estruturada numa orientação teológica da vida, né? A partir de um ponto de vista religioso, a partir de dogmas religiosos. E na figura central, vamos dizer assim, da elite religiosa dos judeus, nós vamos encontrar exatamente essas personagens, os escribas e fariseus. Que o fariseu era, vamos dizer assim, um dos partidos políticos, né, da organização política dos judeus, que à época de Jesus era o mais proeminente, vamos dizer assim, de influência no Templo de Jerusalém, no Sinédrio, né, nas estruturas de vida que os judeus tinham construído. Eles eram os mais influentes e numerosos também. Escribas era, aqui talvez fazendo referência àqueles que tinham se alfabetizado na encarnação, que tinham a habilidade de ler, sobretudo ler os textos da lei religiosa, né, a antiga lei, a Torá e os profetas, e tinham também o conhecimento técnico para escrever, que era extremamente difícil naquela época, em razão das questões de tecnologia mesmo, era muito complicado você escrever. E a estrutura política, religiosa, né, civil, de vida civil que os judeus tinham, era muito baseada nessa habilidade de escrever. Eles usavam muito isso para, como se fosse um elemento de elite mesmo, o letrado, né? O letrado, ele influía, porque ele sabia ler, né? Hoje parece para nós que não faz nem muito sentido, né? Porque a maioria das pessoas, graças a Deus, ou graças aos homens organizados, conseguem se alfabetizar na encarnação. Então, você ter o acesso à leitura, à compreensão da língua escrita, hoje é quase universal, né? Pelo menos em parte, né? Então, não há esse limite. Só que na época de Jesus não era muito pelo contrário, era extremamente raro você achar pessoas que tinham conhecimento de letras. Muito difícil. Era difícil você achar homens que haviam sido alfabetizados. Só os que passaram por uma certa educação mais de elite, vamos dizer assim, que conseguiam. E era extremamente raro você achar mulheres que conseguiam esse acesso. Porque até as mulheres da elite eram proibidas, né, de aprender a ler e escrever. Elas tinham essa restrição social ainda a vencer, não é? Então você pensa bem, estamos falando de pessoas posicionadas socialmente de uma forma privilegiada. Mas não era só isso. Os escribas e fariseus, eles influíam na forma como o povo vivia.
eles influíam na forma como a lei de Moisés, a orientação religiosa de Moisés, era entendida e era vivida do ponto de vista prático, das questões cotidianas. Então, eles estabeleciam interpretações e orientações e diretrizes para o povo. Diretrizes partidas de um lugar de autoridade religiosa, não é? Autoridade moral não sei se tinha, porque aí já é outra coisa, mas a autoridade religiosa eles tinham. E vamos encontrar, meus amigos, um conjunto muito numeroso de orientações vindas dos rabinos, falando do que se devia fazer, do que não se devia fazer, de como se deve fazer uma coisa, de como se deve fazer a outra. Então, uma série de diretrizes para a vida, não é? Muito numerosas. E aí Jesus, entendendo a estrutura daquela sociedade, ele vai falar assim, olha, veja bem, e por que Jesus fala justiça? Por quê? Porque os escribas e os fariseus, a elite religiosa, também era responsável pelas questões de justiça, igual a gente conhece, de judiciário, né? O Sinédrio tinha poderes de judiciário também, não só para as questões de culto, mas ele tinha poderes de executar, administrar, né? De administração, e limitada em razão dos romanos terem estabelecido dominância na Palestina, né? Mas ainda tinha alguma coisa, e tinham poderes judicantes, né? de estabelecer diretrizes judiciais para a vida daquele povo. É por isso que Jesus liga aqui a justiça à questão dos fariseus, não é? E dos escribas. Mas o mestre, meus amigos, não estava preso em preconceito dessa terra. Ele não estava preso em conveniência do que um vai achar, do que outro vai pensar, do que quem é elite, quem que manda, quem que não manda. O mestre veio para falar do que vinha do seu coração, que era o reflexo da divina lei. Jesus veio para trazer a luz do Pai Celestial. Muitas vezes, meus amigos, é necessário incomodar as pessoas para que a luz brilhe. Não que você tenha a intenção de incomodá-las, mas você tem a intenção de fazer a luz brilhar. E a luz, quando brilha, incomoda algumas pessoas. E Jesus não tinha preocupações quanto a isso, ele avançava. Então, quando ele percebeu a limitação da orientação moral que vinha do farisaísmo dominante, ele vai trazer essa frase, que é até dura, dizendo, olha, pera lá, se a forma como você vive a sua vida, como você porque justiça é sobretudo relacionamento, é como você relaciona-se com as pessoas, né? Existem leis que vão direcionar a forma como você lida com você mesmo. A lei divina também alcança esse ponto. Mas aqui, justiça é sobretudo a forma como você lida com os outros, como você age, como as suas ações têm impacto na sociedade, não é? É o alcance moral do que você faz. E Jesus está dizendo assim, olha, se a forma como você vive for no nível daquela orientada pelos escribas e fariseus, isto é, se não passar dos limites que eles colocam, eu vou te dizer uma coisa, não tem reino de céus, reino de Deus para vocês, não. Não vai ter. Alto lá, não vai entrar. Não é? Olha só, né? Olha, pensa a confusão na cabeça do povo quando escutou um negócio desse. Porque você está numa sociedade religiosa. A diretriz que você tem de vida, assim, de referência de dignidade, do que é certo e o que é errado, vinha dessa elite religiosa. E Jesus vai e solta uma dessa dizendo, o que esse povo vai estar falando, se você fizer só isso que eles estão falando, eu vou te dizer, colega, mas não tem reino dos céus para você, não. Não tem. Por que não tem? Não é? Porque as noções religiosas daquela época, meus amigos, que não estão muito distante das noções religiosas de hoje, né? Elas não tinham, assim, a amplitude, a abertura para dar à criatura a liberdade plena de criar, de existir e de ser feliz. Elas não tinham esse alcance, porque não era conveniente ter esse alcance. Eram estruturas dominantes, não é? Políticas e tudo mais, mas que não podiam, vamos dizer assim, soltar a asa das pessoas.
Elas estavam ali para cortar as asas. Mas não só isso. Elas estavam estruturadas e foram construídas e nascidas, meus amigos, a partir de um ponto de vista egoísta. Egoísta. As interpretações que os fariseus faziam das experiências dos profetas, das leis religiosas que Moisés deixou, eram muito baseadas nessa questão. Por exemplo, nós temos uma orientação de que devemos amar a Deus sobre todas as coisas, não é? E ao próximo como a ti mesmo. Isso está na antiga lei, não é? É um dos principais mandamentos. É coisa de 1000 anos, nós estamos falando de 1000 anos. Pensa bem, né, gente? O Brasil tem 500 anos de história. Era 1000 anos que aquele povo tinha de tradição, de experiência. Pensa bem, Moisés estava 1000 anos longe da época que Jesus encarnou. Então vai tempo. E experiência, história e tudo mais. Muita coisa aconteceu. Né? Mas, em todo caso, estava lá. Estava escrito, né? Foi para os textos. Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a ti mesmo. No entanto, o que acontecia? Vinha a elite religiosa para dizer o que significava isso e falava, veja bem, amar a Deus é que você tem que pagar o dízimo, você tem que fazer o sacrifício, tem as festas religiosas, você tem que fazer a penitência não sei o quê, tem que fazer não sei o quê, tem que ablação disso, ablação daquilo, tem que uma vez por ano fazer isso, 2 vezes por semana. Toda aquela estrutura de atos externos para revelar o amor de Deus, não é? Ok. Mas não só, eles diziam assim também, e esse negócio de amar ao próximo como a ti mesmo, na verdade é o seguinte, é você respeitar os iguais. Respeitar os iguais. Não é? Porque o mesmo direito que você tem, eles têm. Só que quem quer os iguais? Não é? Quem quer o próximo? No entendimento dos escribas e fariseus. Era o homem judeu, não é? E não podia ser só o homem judeu, não. O homem judeu que mantinha as tradições judaicas. Porque tinha um homem judeu que, como Paulo, por exemplo, foi educado em universidade grega, que tinha recebido informações aí de outras culturas. Então, não era só isso. Você tinha que ser homem judeu, você tinha que ser judeu mesmo. Não podia ser uma coisa falsificada, não. Você tinha que ter uma conduta baseada nos ensinos clássicos do judaísmo. Esse é o igual. Esse você respeita. Mas e as mulheres? E os servos? E as pessoas que não entendem nada disso, de religião, que não conseguem ir em templo de Jerusalém, que não é? E os estrangeiros? E os outros povos? Não é? Não é próximo? Não, não é. É distante. Não é? Havia determinada forma de tratar a mulher judia e outra de tratar a mulher estrangeira. Mas a forma de entender e tratar a mulher judia era muito distante da forma de tratar um homem judeu. Olha lá, o negócio já começa encalhado, né? E aí Jesus olhava para aquele povo e falava, dá licença, gente, mas isso aqui não é isso. Não é dessa forma. Não é dessa forma. E todo mundo achando que estava abafando, né? Porque o grande problema que a gente tem, meus amigos, quando a gente vive na encarnação, é que se entrar na ilusão do que o povo acha que é certo e que é errado, e viver a vida de fachada que se prega por aí, é um caos. Para a sua alma, aquilo vai ser péssimo, né? O resultado é muito ruim. Porque as estruturas humanas são incompletas, são imperfeitas. E o que é mais, vamos dizer assim, comum, o que mais se repete, o que mais se faz, não costuma ser a melhor coisa para uma terra de provas e expiações, não é? Então Jesus vai e derruba todo mundo do seu ponto de conforto, porque ele está dizendo assim, olha, isso aí não serve. Essa justiça, isso não é justiça. Porque a lei divina não abarca isso não. Não tem esse limite. Não é? Então vai comentar Emmanuel dizendo assim, como os fariseus assumiam atitudes dentro da pauta da lei antiga, isto é, a interpretação deles. Ele vai dizer, olho por olho, dente por dente. Atacados, devolviam um insulto.
perseguidos revidavam cruéis. Olha só, então já começou péssimo, né? Eles eram vingativos, gente. Um povo vingativo. Para começo de conversa, não é? Às vezes você dava uma segurada, mas você puxava o tapete depois. O entendimento que se tinha da convivência humana era de que você merece o que você está fazendo. Se você fez coisa ruim, você merece o triplo do que você fez de ruim. Não tinha benevolência, não tinha misericórdia, não tinha indulgência. Não. Era o papá. Fez, paga. Não é? Para os outros, né? Pelo menos era assim que se aplicava para os outros. Para você, eu já não sei dizer. Então, ou seja, vocês lembram de Paulo? A época Saulo de Tarso? Não é? Jovem, bonito, ele era forte, né? Muito bem apessoado, uma inteligência afiadíssima, estudado com os melhores conhecimentos judeus e tinha ainda conhecimentos das ciências greco-romanas, não é? Da cultura latina, então conhecia bastante coisa. E lá, e todos babando o ovo, né? Bajulando, olha o tal, bababá. E ele avançando nos cargos lá do Sinédrio, ganhando influência, ganhando contatos e tudo mais. E aí, de repente, falam para ele que estavam uns tals de seguidores do caminho, do tal do carpinteiro, que foi crucificado umas semanas atrás, estavam se reunindo aí. E o povo ia nessas reuniões e eles falam coisas lá que não são muito coisas de Moisés. E diz que faz cura, diz que ajuda não sei o quê, que faz não sei o quê. Ele falou, vamos ver como é que é isso. Aí vai ele, Saulo de Tarso, né? Vai lá, chama os colegas, né? Que não sei se eram amigos verdadeiros, é interesse, né? Era colega de hoje. No dia seguinte já estava brigado. Aí vai, para ver o que era aquilo, o que era aquela reunião religiosa. Será que eles seguiam os ritos? O que eles estavam fazendo lá? Fora de dia, como é que é isso? Foi ver. Chegou lá na Igreja do Caminho. Aí encontrou quem? Simão Pedro, João Evangelista, Estevão. E naquela noite quem é que falou? Estevão. Fez a pregação. E aí Paulo ele já chegou olhando assim. O que é isso, gente? Povo estrupiado, mal vestido. E esse aqui, tudo aleijado. E aquele outro, gente, aquela outra lá, de certo prostituta. Já chegou cascando o bico, né? Olhando assim, fala que povo é esse? Porque, meus amigos, você pensa bem, né? Uma sociedade antiga. Vê hoje a nossa sociedade. A gente ainda tem IDH, né? Naquela época nem existia isso. Não tinha nada, né? Era, né? Como que você vai querer que haja sei lá, um jeito certo de fazer as coisas? Gente, o povo escravizado, não é? Altíssimos impostos pagos pelos romanos. Altíssimos dízimos, porque o templo de Jerusalém explorava as pessoas para manter aquela bagatela lá, aquela estrutura. Como é que você queria? Todo tipo de problema, de guerra, de doença, de não sei o quê, blá blá blá. O povo tudo desordenado, gente. Essa coisa assim do fariseu da aparência, vestido de branco, manda para lá, anda para cá, isso é pura ilusão. O povo real não tinha essa vida, não tinha essa estrutura, não é? A maioria das pessoas não tinha como pagar para comprar um carneiro para fazer sacrifício em templo, não. Graças a Deus, é carneiro, né, coitado, sobrar para o carneiro. Não tem nada com isso. Porque eles tinham esses hábitos lá religiosos. A maioria das pessoas não conseguia nem cumprir os ritos religiosos. Não tinha dinheiro. O que tinha que pagar de dízimo. Não é? E esse povo não era entendido pelo Templo de Jerusalém. Olha só. Não, é esquecido, ó, passa para lá, marginalizado. Jerusalém é uma cidade muito grande, com muitas pessoas. Né? Só que na Igreja do Caminho não tinha isso não. Porque ali não tinha sacrifício de nada, não tinha que pagar por nada, não é? Ali eram pessoas vivendo a lei da fraternidade real, não é? Com o movimento da fé e com o movimento de querer ser útil, não é?
Então era também um local de grande assistência, né? Em verdade, ela começa assim. Então, o povo parecia um doente, levava lá para Simão Pedro. Um leproso, levava lá. Um abandonado, levava lá. Acabou virando hospital e tudo mais, né? Dormia ali, um prato de comida e vai, do jeito que dava, né? Pensa bem, a limitação naquela época. E Paulo chegou naquilo lá, aquele negócio tudo mal organizado, falou, mais um doido, né? De certo, ele pensou. Só que aí, meus amigos, quando começa a fazer Estevão a pregação, um verbo inspiradíssimo, e ele começava falando da lei antiga, ele começava falando da tradição daquele povo, ele começava falando lá da lei, que diz amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Falava dos profetas, falou de Jeremias, falou do Zacarias, falou de Isaías, falou de tudo que veio depois, não é? E de repente ele vai falar de Jesus como a conclusão de todo aquele movimento. Ele vai falar do que o mestre trouxe de luz e começa a mostrar a hipocrisia de muito que se vivia naquela época. Sem ter aquela intenção, né? Ele estava só trazendo as forças do evangelho. Gente, mas pensa um homem como começou a ficar vermelho. Foi esse Saulo de Tarso. Na época ele chamava de Saulo, né? E ele começou a ficar... Primeiro que ele ficou foi com inveja, né? Porque Estevão tinha uma projeção, assim, uma persuasão, um magnetismo extraordinário, que falava, gente, o que é isso? Ele começou até a se sentir convencido, né? Ele estava com inveja. Segundo, que ele começou a ficar irritado com algumas falas dele. Até aí tudo bem, mas de repente começa a falar de Jesus, falar de não sei o quê, como se aquilo fosse superior a Moisés, como se aquilo fosse melhor do que os profetas. Nossa Senhora, esse Saulo começou a ficar assim, azul, verde, roxo, foi bufando. O que esse homem está pensando? De repente, meus amigos, ficou tão irritado. Por quê? Fizeram alguma coisa com Saulo? Não, fizeram nada. Por que ele ficou irritado? Por causa do orgulho daquela raça. O orgulho de você sentir que é maior, de que você sentir que as suas tradições são valorosíssimas, ninguém pode dizer o contrário. O orgulho de você se colocar em cima e todo o resto está tudo errado. Aí, o Deus do outro é errado, a religião do outro é errado, os de Romano estão errados, está tudo errado. E você está certo. E vem Estevão e mostra a limitação, o valor, mas a limitação daquela ideia religiosa. Saulo se sentiu ofendido pessoalmente. Não era nada contra ele, mas ele se sentiu. E aí, sabe como que ele reagiu? Levantou, tentou confrontar Estevão. Estevão não entrou na confrontação. Ele parte para a briga física. Bateu, agora eu não lembro de cabeça, não sei se deu um murro, sei lá o que deu bafão, vamos dizer assim, né? Brigou. Vias de fato. Por quê, meus amigos? Porque o entendimento que os escribas e fariseus tinham era baseado no orgulho, no egoísmo, na ilusão de superioridade daquela raça, daquela religião. Aí Jesus olhou para aquilo tudo e falou, o que é isso? Isso aqui não tem nada a ver, gente. Isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui não vai levar para reino de céu nenhum. Não é? E aí vemos claramente que não leva mesmo. E Saulo, sentindo todo entendido de lei religiosa, de não sei o quê, não conseguia se controlar. Ele não conseguiu se controlar. Bufou, ficou vermelho e ainda bateu no outro. Olha a descompensação. Por quê? Porque o entendimento que eles tinham era baseado em orgulho, meus amigos, em limitação. Bateu, levou. Ele te ofendeu, você achou que te ofendeu, você vai e ofende. Era isso que eles entendiam. Meus amigos, quando tinha julgamento no Sinédrio, julgamento, como foi, por exemplo, de Estevão, o povo gritava. É igual torcida de futebol. O povo gritava, condena, salafrário, ordinário, sei lá como é que xingava. Jogava pé, jogava tomate. Né? E você fala, gente, mas o que é isso? Não é o templo de Jerusalém? É o templo. E essa bagunça?
Esse povo tudo descompensado, desordenado. Porque a justiça que era ensinada naquela época, meus amigos, não tinha nada de divina, não. Estava limitada. Estava limitada por preconceitos humanos, por noções humanas. E aí, meus amigos, certamente você vai encontrar fariseus que do primeiro até o último dia de suas vidas achavam que estavam abafando. Porque era fariseu, porque não sei o quê, que veste de branco, que faz não sei o quê, faz ritual, que frequenta sinagoga, que diz que faz a caridade, que dá a esmola para não sei do quê, ajuda as viúvas, faz a doação do dízimo. Toda a fachada da sociedade, toda. E aí, meus amigos, sabe o que acontece depois da morte? Treva, dor de consciência, umbral. Não é? Por quê? Porque a justiça limitada dos homens não abre as portas do reino dos céus. A justiça limitada dos homens não traz paz ao coração. Ela não cura. Ela não acalma a consciência. Ela foi feita para sustentar um egoísmo regulado, sem a gente se destruir tão rápido. É duro de entender, de dizer isso, mas é verdade, meus amigos. Quando a gente vive na Terra só cumprindo leis humanas, achando que está muito justo, eu vou te dizer, olha, até pode ser que digno você seja, mas verdadeiramente justo não é. Eu pessoalmente estudei direito, né, como formação, e a gente tem toda uma aproximação dessa questão, né? E a gente vai observar uma tendência muito comum nos estudantes de direito, nas pessoas que exercem essa profissão. Elas têm um olhar de confronto. Eu tinha, não tenho mais. Jesus deu um jeito de desmontar tudo, né? De confrontar. De falar, não, a lei diz que é assim. Não tinha o olhar mais profundo do coração. Não tem aquele entendimento do que é o melhor naquele momento, do que respeita o bem de todos. Não, não. A lei diz, é meu direito, não é? Blá, 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 blá. Era aquele confronto orgulhoso. Mesmo sistema dos judeus, gente. A mesma coisa. A diferença é que os judeus falavam de leis que eles falavam que vinha de Deus, para piorar, né? Para piorar. Porque pelo menos no nosso país a justiça é laica, deveria ser. Ela não fala de leis religiosas. Mas a estrutura de pensamento é muito parecida. É aquela mesma peito inchado, não é? Oh, Vossa Excelência. E a verdadeira justiça? Não tem espaço, não. Não tem nenhum artigo do Código Civil, meus amigos, que diz que você tem que ser gentil com as pessoas. Não tem. Não existe. Não é? E eu desafio, não sei dizer, mas desafio vocês a encontrar um livro de direito que vai falar das leis e vai ser, olha, uma delas é ser gentil, tratar bem as pessoas, pelo menos. Né? Não tem. Não tem. Por quê? Porque essas leis humanas são humanas. Não abre porta de reino dos céus. Elas não falam da profundidade da realidade humana, da realidade do que nós somos como filhos de Deus. Não falam. Por outro lado, meus amigos, Jesus apresentou uma justiça mais profunda, não é? Ele amplia a nossa visão. Vai dizer Emmanuel assim, com Jesus, a justiça fez-se a virtude de conferir a cada qual o que lhe compete, segundo a melhor consciência. Isto é, você ter o olhar para ver as pessoas com quem você está lidando. E a partir da sua consciência entender o que é melhor para cada um. É
totalmente diferente. Porque aqui entra uma sensibilidade humana. Aqui entra um entendimento que é mais do coração, menos da razão. Não é? Tem respostas que a consciência nos dá do que deve ou não ser feito, são absolutamente contrárias ao que diz a lei dos homens. Você vai fazer o quê? O que é o melhor? Emmanuel dá um exemplo, né? E Jesus viveu nele mesmo tudo que ele falou, né? Então ele diz assim: enredado nas trevas da imprudência de Judas, não endossou condenação ou desforço. Que lei humana exige isso aqui? Me localiza uma lei que vai dizer que você deve perdoar sem limites. Cadê essa lei? Cadê o artigo tal, lei tal, tal? Não tem. Não tem. Existem algumas que vão dizer que você pode brigar e que você está certo em brigar, que é seu direito, entre aspas. Mas não tem nenhuma lei dizendo que você deve perdoar. Não é? A lei humana tem a lei divina. Tem a lei que está no coração. Então, quando Jesus passou pela experiência de Judas, da imprudência de Judas, Judas cometeu um erro, gente. Ele era frágil. Ele entendeu errado a situação, acabou precipitando um problema para Jesus. O que o mestre fez? Não condenou. Não condenou Judas. E também não promoveu nenhum tipo de vindita, de desforço. Ele acolheu o que Judas pôde oferecer. Porque existe um mandamento da consciência que diz: receba o que as pessoas podem dar. E não exige o que elas não podem dar. Você exigir das pessoas algo que elas não são capazes de dar naquele momento, meus amigos, a gente faz, eu faço, né? Mas é uma forma de violência, né? É uma forma de você pensar só no seu, no jeito que você quer, do jeito que você acha bom, sem ver o outro. Sem ver o outro. Mas a lei divina acolhe a cada um do jeito que é. E orienta que todos devam ser amados e respeitados. Então, quando falava a antiga lei amar ao próximo como a ti mesmo, era uma referência da lei de fraternidade tal qual Jesus a viveu. Não era o próximo só um ou outro, era tudo, meus amigos. Animais, árvores, plantas, a terra, toda a criação de Deus precisa ser amada e respeitada. Não é diferente uma coisa, porque um vale mais amor, outro vale mais... Não, gente, é uma integralidade. Seres humanos falam disso não. Tá nem aí, vai, destrói tudo. Acaba com tudo. Se for do interesse, acaba com tudo. E para Jesus era diferente. E ele fazia questão de mostrar isso nos seus gestos, na sua forma como tratava as pessoas, a forma como ele abordava, como ele conversava, como ele acolhia, né? Porque aos olhos do mestre, meus amigos, ele estava seguindo a sua consciência, ele não estava seguindo lei humana. A justiça que Jesus vem propor é aquela justiça do amor incondicional, que é aquela justiça que tolera, que acolhe, não é? Mas que é justa. Por que acolhe? Por que tolera? Por que aceita? Por que será? Porque a gente vai pensar assim, gente, tudo bem, perdão é maravilhoso, o amor incondicional é ótimo, mas ser ofendido é muito desagradável, né? Não é? E se a gente nunca falar nada, o outro vai sair batendo em todo mundo, não é assim? Então às vezes você tem que descontar para a pessoa se tocar. Não está errado não, de fato. No entanto, meus amigos, por que ele te ofendeu? Por que aquilo foi parar no teu colo? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Porque Jesus não falou muito disso não, porque era um pouco mais complexo, né? Veio depois, vamos dizer assim. Mas o fato é, na verdade Jesus falou, ele disse assim, a cada um conforme as suas obras. Resumiu, né? Aí mais para frente a gente entendeu. Ele vai dizer, olha,
Se você está numa linha de tempo em que você atrai ofensas, abusos, golpes, é porque você se colocou nessa linha de tempo. Você criou carga quântica, possibilidade para aquilo acontecer. A pergunta que você tem que fazer é por que aquilo veio para você? O que em você atraiu essa ofensa? Porque, em última instância, a causalidade vai ligá-la a você. O autor da situação foi você. Não é? Aí já muda completamente. Porque se você vê os outros só como partes de um fragmentário, e se alguém vem e te golpeia, você quer separar e falar, não, para essa ofensa vai isso, para isso não fazer o quê? E aí vai Jesus fala, não, não é assim, tu tá integrado e você se liga àquilo que você cria. Então, se você está sendo ofendido, você criou aquela condição. Então, pera lá, pensa aí. Qual que é a orientação, então, da lei divina? Considerando isso. Se você encontra com o resultado de si mesmo, o que manda a lei? Perdoa-se. Seja compreensivo. Ame. Porque no final das contas, as pessoas são instrumentos ou movem-se como instrumentos de forças cósmicas que nós colocamos em ação. Não é? Por que Jesus foi parar na cruz? Porque ele, o Mestre Jesus, aceitou aquela programação que as trevas haviam feito para o Messias e colocou na linha de tempo dele. Foi manifestação de vontade. Jesus não feriu ninguém para merecer aquilo. Ele não tinha desafetos provocados, não é? Mas aconteceu com ele por quê? Porque ele aceitou aquela experiência. Ele aceitou porque era útil, seria útil para a humanidade. Para nós não funciona muito bem assim. As coisas acontecem porque a gente criou elas mesmo. A gente merece, né? Vamos dizer assim. E quando você encontra com o resultado de si mesmo, perdoa, compreende. Não é? Compreende. Não conecte-se com o mal. Se for necessário, anuncia. Divide assim, diferencia. Fala, isso aqui eu não aceito desse jeito. Isso está errado. Mas você não precisa golpear de volta. Você não precisa se vingar. Isso, meus amigos, você não tem lei humana que vai falar. Você tem que tirar do seu coração. Você tem que buscar lá na lei do coração. Não é? Para aqueles que conseguem encontrar, aí o reino dos céus vai se abrindo. Vai se abrindo. Quando a gente tem acesso a esses ensinamentos, meus amigos, foi uma bagunça na nossa cabeça, né? Porque a gente é educado a viver como os humanos vivem, né? E a gente tem que viver como tem a vida aqui. Não está errado, não. Mas há muita limitação no entendimento das criaturas. Muita limitação. A gente tem alguma noção de ética, alguma noção do que é certo, alguma noção de convívio, tudo bem. Mas elas são todas meio que, é como se fosse uma erva daninha do egoísmo que mistura em tudo ali. Mistura em tudo. Não é? E aí você cria aquela desarmonia. Até aí tudo bem, porque seres imperfeitos criam desarmonia. Mas o problema não é nem isso. O problema é que você cria desarmonia achando que está certo. Achando que está aprovado por uma lei humana. Meus amigos, que bagunça isso faz na nossa cabeça. Por quê? Porque além de você estar produzindo desarmonia, você acha que está certo. Então você não vai mudar aquele curso daquela experiência tão facilmente. E aí Jesus vem e fala, olha, reconstruam as suas noções do que é justiça, porque essas aí que vocês têm, ó, zerou, vai dar errado. Eu estou dizendo, não vai fluir. Vocês não sabem o resultado disso depois. Não funciona. O que aconteceu com Saulo de Tarso depois, né? Fez aquela bagunça toda, perseguiu, condenou, blá, 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 blá. Quando ele deu uma ajustada, encontrou com Jesus, né, refletiu e tudo mais, ele começa todo um processo de experiência de reconstrução. E no meio do caminho dessa reconstrução, o que acontecia muito? Saulo atraía muitos ódios.
pelo que ele fazia e falava. Porque era o ódio que ele dava para as pessoas. Então, aqueles golpes... Ele foi preso várias vezes, manda tomate, manda pedra, bate, açoita, castiga. Mas tudo aquilo que ele viveu, meus amigos, era a forma como ele tratava as pessoas. Era a forma como ele entendia. Pode ser que não era um bateu, levou pela lei divina. Não é isso. Mas era a forma como ele entendia que se lidava com aquilo. Ele fazia aquilo, ou pensava. Então ele encontra na sua própria experiência quem? Ele mesmo. Ele encontra com o resultado de si mesmo. Não é? E como é que você resolve isso? Você tem que passar por cima. Isto é, sair num nível superior. E para fazer isso, a lei humana não vai te ajudar. Porque ela vai te colocar numa posição de, entre aspas, vítima, ofendido. E você não é vítima, nem ofendido. Não é? Não é vítima. É desagradável, né? Mas é a realidade. Quando você entende isso, acolhe, dá aquela movimentada, você fala, não, tudo bem, então, o que nos cabe fazer? Aí, meus amigos, quando você abre esse espaço no seu coração para questionar as ilusões das criaturas, aí o Evangelho de Jesus começa a fazer sentido para você. O que Jesus fazia começa a fazer sentido. E não, então se é assim, perdoar é útil, é bom. Ser indulgente é bom. Porque se eu vivo entre imperfeitos e eu estou sujeito à imperfeição dos outros e à minha própria, o melhor que eu posso fazer é ser compreensivo. Porque de repente eu que vou dar errado aqui. Não é? Se eu for impiedoso, rigoroso demais, aquilo vai acabar voltando contra mim. E aí você começa a entender que fazia sentido o que Jesus falava e vivia. Essa forma de justiça mais ampla, que é baseada no amor, numa expressão da lei de amor, essa sim abre as portas do reino dos céus. Porque ela está em harmonia com a própria lei do céu. Quando nós fazemos qualquer coisa na nossa vida que seja reflexo dessa lei, meus amigos, o que acontece do ponto de vista quântico, energético? Quando você pratica um ato, faz alguma coisa que é harmônica com a lei divina que está na tua consciência, o que acontece? Você lança uma informação, uma energia no tecido do espaço-tempo, aquela energia entra na matriz da geometria sagrada do universo, isto é, ela é harmônica, ela vai agregar numa força divina que já está colocada e vai posicionar na sua vida uma energia de fluência. Porque você entra em contato com a harmonia da vida inteira, da criação. Então você abre para você uma porta de bonança, vamos assim dizer. Porque o que é harmônico faz bem. Não é uma recompensa, não vamos pensar assim como recompensa. É efeito. Efeito. Quando você produz harmonia, o efeito para você será da harmonia. Não é? Não é que a gente tem que fazer isso para ter uma vida mais fácil. Não é uma troca que você faz com a consciência, não. Você faz porque aquilo é harmônico. Harmônico agora. Não é o efeito depois. Agora, harmônico. Que respeita um, respeita o outro e tal. Por outro lado, meus amigos, quando você vai lá e faz alguma coisa que é desarmônica, colocando a sua capacidade de co-criador, exercendo o seu tempo, a sua energia, onde ela estiver posicionada, e você vai lá e coloca uma informação desarmônica, uma energia desarmônica, o que acontece? Ela vai entrar em conflito com as estruturas da lei divina. Então ela cria uma desordem, um caos pontual ali. E o que faz a lei? Ela reage para conter aquele caos e para ajustá-lo, para harmonizá-lo. Esse é o movimento de ajuste. E esse processo tem vamos dizer assim, um movimentozinho. Aí, resultado, você sofre algum grau de sofrimento, passa por algum grau de sofrimento em você, que é o efeito daquela desarmonia e o movimento para levar à harmonia. Percebe? É efeito. Então, quando você entende essa sistemática da lei, aí a justiça para você fica diferente.
Porque aí você vai estar mais preocupado com o que você faz, com o que você é, com o que você manifesta, do que com os outros faz com você. Porque o que te interessa do ponto de vista da sua consciência é o que você é o que você faz, é o que você pensa, não o que fazem com você. Gente, mataram Jesus. Se Jesus fosse definir a vida dele pelo que fizeram com ele, ai, coitadinho de mim, que vítima eu sou. Que vítima nada, gente. O Messi saiu flutuando, ele ressuscitou, não é? Quando a gente entende isso, amplia a nossa justiça, o nosso entendimento da vida, aí você, primeiro, você não vai ficar mais preocupado com o que os outros estão fazendo, com o que os outros estão pensando. Você não vai ficar mais deslocando a sua energia para fora. Você vai deslocar para dentro. Você vai começar a ver, gente, o que eu estou pensando aqui agora? O que eu estou fazendo? Será que isso faz bem? Você vai começar a se ajustar por dentro. Quando você faz isso, você faz o movimento real da justiça dos céus, que é aquela que leva à harmonia. Sabe por quê? Porque você produz ela dentro de você, que é o único lugar que você pode mudar de fato. É você mesmo. Aí, meus amigos, se isso é conseguido, vem o reino dos céus. Vem o estado de bem-aventurança. Vem a felicidade. Porque a harmonia produz harmonia. A desarmonia produz desarmonia. Então, meus amigos, vamos refletir na nossa vida, né, nesses tempos tão tumultuosos, de tanta bagunça, perda de referência, de tudo, né? Como nós temos vivido? Como eu tenho vivido? O que eu tenho feito? O que eu tenho pensado? Como eu tenho tratado as pessoas? Porque a sua preocupação agora é nisso, é com você. É com a tua criação interior. Que a partir dali você definirá toda a sua linha de tempo, seu destino, a sua história. O outro, meus amigos, fica pelo outro. Fica por ele. Ele tem que responder por ele. Então, no final das contas, você seguir o mandamento da lei de amor, você não vai se tornar uma pessoa boba, tola, que todo mundo faz o que quer com você. Não. Não é isso. Mas você será capaz de ser bom, misericordioso, compreensivo. Mas ao fazer isso, você terá a força também para dizer não. O mal não passa daqui não. Agora não. Isso eu não aceito. Você terá a força para dizer. Não é? Então, você não fica fraco, você fica forte. Mas a sua força é harmônica, então ela não destrói. É por isso que os servidores de Jesus parecem tolinhos, assim, bobinhos, porque eles são suaves, vamos assim dizer, na sua condução. Mas é uma suavidade potente, poderosa. Porque ao refletir a lei divina, ela vai produzir um efeito muito amplo de harmonia, que começa beneficiando quem faz e depois passa para os outros. Então, meus amigos, vamos lembrar disso, né? Para tentar trazer uma justiça nova para a nossa vida. Tirar do nosso coração ideias de isso é certo, isso é errado, isso é que é humana, que é humanas, ideias humanas, preconceitos humanos. Tira isso. Muita coisa não dá certo. Se você for fazer do jeito que as pessoas fazem, o resultado vai ser mais ou menos o que a gente tem aqui, né? Encalha, empate, na melhor das hipóteses. Tira, abre espaço no coração para receber uma nova forma de entender a vida. E aí, a partir dessa recepção, cuida da tua vida. Por quê, meus amigos? Porque não podemos mudar a criação dos outros. Você só lida com a sua. E assim, meus amigos, entendido isso, você se tornará um cooperador de Jesus. E as portas do reino dos céus estarão abertas para você, se você perseverar no caminho, ok? Muito obrigado, amigos, pela presença de vocês, alcançando aí já as 9 horas. Vamos fazer a nossa oração para já encerrarmos, já passamos o nosso tempo habitual e finalizando então o nosso evangelho. Depois a gente segue, né, ainda refletindo nessa temática, que tem ainda muita abrangência aí para outras questões, mas por hoje já está bom. Então vamos lá.
Então vamos agradecer ao Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos reunidos nessa noite mais uma vez, acolhidos por tantos e tantos amigos espirituais que vêm até o nosso encontro nessa noite, adentram os nossos lares, criando essa conexão, essa sintonia que nos ajuda a recepcionar no coração a intuição do bem, a orientação precisa que a Divina Lei nos traz hoje para a nossa vida particular, para sabermos como devemos proceder. Quando fazemos o silêncio do coração, vamos ouvir aquela voz que fala por Deus e que entrega as respostas da paz a todas as criaturas. Que possamos ouvir estas respostas, Senhor, em nosso coração, que possamos nos tornar mais abertos para recepcionar o impulso de harmonia da vida e, sobretudo, Mestre, nos tornar mais responsáveis por nós mesmos, por aquilo que somos, vibramos, pensamos, agimos. Ocupados em reconstruir a nós a partir de uma referência superior e não mais repetir o que um faz e que o outro faz, e não mais se sentir orgulhoso porque fez o que diz a lei. Não. Fazemos o que diz a lei do coração, expressando o bem que deve se estender indefinidamente. Seja essa a nossa referência de vida, Senhor, nesse tempo de tanta confusão. Conduza-nos nesse caminho, conceda-nos dessa luz. Confiamos em Ti. Seja conosco. Que assim seja. Ok, amigos. Muito obrigado, então, pela presença de vocês, pela paciência de terem nos escutado aí até o final. Passando já das 9 horas. Muito obrigado. Ao longo da semana teremos as atividades da casa. Nessa terça-feira a palestra será com o Raveno, da cidade de Frutal. Ele é nosso amigo querido aí lá de longa data da casa, já veio aqui várias vezes. As palestras dele são muito animadas, né, muito envolventes, né, nos ajudam a ter uma compreensão tão boa do Evangelho de Jesus, tocante, né? Então convido todos a estar aqui presentes nessa terça para prestigiá-lo. Na quinta-feira temos os estudos do livro Pão Nosso, na sequência dos estudos de quinta, né? Evangélicos, com os passos de tratamento. E no domingo que vem a gente volta com mais uma reflexão desse versículo, dessa temática, para a continuidade aí dos nossos evangelhos, ok? Muito obrigado, amigos, por terem estado conosco. Na semana que vem faremos ao vivo, né? Junto aqui de vocês. Tenham todos uma abençoada noite, uma semana de muita luz, de muita paz. Muito obrigado. Fiquem com Deus.